entre a cruz e o martelo com foice. Papa Francisco e Evo Morales. Comunismo cristão? Muitas das vezes em discussões entre ateus e cristãos, aparece um ateu falando assim: mas a Santa Inquisição da Igreja Católica matou muitas pessoas inocentes. Aí vai um cristão, deixa por menos e rebate: mas o comunismo ateísta matou muito mais. Isso aí é um clichê. É bem provável que você já tenha ouvido falar algo do tipo, para ver quem é mais malvado, não é? Mas o objetivo aqui desse meu vídeo é tentar desconstruir esse estereótipo, não é? De um comunismo ateísta, não é? Porque infelizmente muitas pessoas acabam vinculando o comunismo ao ateísmo, né? E não conseguem enxergar outras formas como o comunismo cristão. Muitas pessoas não conseguem perceber que é possível sim uma pessoa ser cristã e mesmo assim professar a fé também pelo comunismo e vice-versa, né? Um comunista ser cristão, um cristão comunista, enfim. E a notícia que aconteceu ontem, ela é muito boa para exemplificar isso, né? O Papa ontem foi à Bolívia, não é? E aí foi recebido pelo presidente da Bolívia, o Evo Morales. Aí, o que aconteceu? Ele recebeu um presente, o Papa. Recebeu um presente, um crucifixo meio cristão e meio comunista, né? Porque Jesus, ele não estava só com prego, mas também estava com martelo e foice, né? Símbolo comunista. Aí, alguns, né, desavisados que não conseguiram ler a notícia toda, né, só para pegar a manchete ou viram assim por alto, podem perguntar assim: mas esse presidente comunista quer aparecer, mas ele não é cristão de verdade. Ele quer apenas votos, e quer apenas votos dos cristãos. Ele não é cristão não, de verdade. Aí vem uma pergunta, né? Quem é que criou esse símbolo, né? Cristão comunista? Foi a turminha do Evo Morales? Não. Foi um padre que criou isso nos anos 80, né? Um padre jesuíta, e não políticos, né? Comunistas, bolivarianos. Padre mesmo, da Igreja Católica, criou esse símbolo, né? Um Jesus, um crucifixo, e sobre um martelo e uma foice. Então, um padre que criou, Luiz Espinal, ou Luiz Espinal, criou, sabe, esse crucifixo cristão comunista, né? E ele foi morto, né, na Bolívia, né? Ele nasceu na Espanha, mas morreu na Bolívia, né? Na ditadura militar, né? O regime militar dos anos 80, lá da Bolívia, né? Aí eu faço a pergunta, né, para os cristãos. Então, nesse caso aí, esse padre que morreu, né, na época do regime militar, né, e fez esses símbolos comunistas e tal, cristão comunista, né? Eu pergunto, qual o interesse que esse padre teve, hein? Por quê? É engraçado isso, né? Porque cristão geralmente vem com a falácia do falso escocês. Um tempo atrás, quando ainda existia Orkut, fiz umas perguntas lá na comunidade de contradições do ateísmo. Aí eu postei lá uma foto do Hugo Chávez, né, ex-presidente da Venezuela. Hugo Chávez beijando um crucifixo. Aí logo vem gente falar assim, né, naquela época: mas o Hugo Chávez quer só aparecer, né? O Hugo Chávez, ele quer, né, apoio do povo, sabe que o povo é cristão, entendeu? E quer ganhar vantagem, né? Mas eu faço a pergunta: e esse padre, hein? Esse Luiz Espinal, que vantagem que ganhou? Não ganhou vantagem nenhuma, gente. Qual a vantagem? Qual foi a vantagem? Foi o quê? Ser um mártir, né? E aí poder talvez ser santo depois, né? Que foi um mártir. Mas ele morreu pelo cristianismo ou pelo comunismo? Santo pelo comunismo ou pelo cristianismo? E outra, pela comunhão ou pelo comunismo, né? Comunhão, comunismo,
também se confunde muito, né? Tem muito em comum, né? Essa, defender os pobres, não é? Inclusive o Papa Francisco, ano passado, falou isso, que o comunismo defende os pobres, assim como o cristianismo. Né? Então, não tem algumas coisas parecidas aí? Aí eu falo, tem coisas em comum, né? O cristianismo e o comunismo, é óbvio que tem. Tanto é que tem gente dentro da Igreja Católica que tem uma visão muito próxima, sabe? Assim, um comunismo cristão, um cristianismo comunista. Então, gente, eu pergunto, esse padre, ele morreu pelo comunismo ou ele morreu pelo cristianismo? E aí eu faço a pergunta, né? Porque sempre vem gente com falácia do falso escocês, né? Do verdadeiro escocês. Não é de verdade não é cristão de verdade. Quando é político, né? Não falo do Hugo Chávez lá, né? Desses presidentes. O Evo Morales mesmo, é muito provável que muitas pessoas falem, não, mas ele quer ganhar apenas voto do povo e tal. Mas, gente, e padre mesmo? Foi um padre que criou esse crucifixo, né? Comunista, um padre. Então não era de fato cristão de verdade. Então ele morreu por qual causa? Né? Comunhão ou comunismo? Tudo em comum aí, né? É incomum. Pode parecer estranho, né? Incomum. Mas tem coisas em comum aí, não é? E há muitos versículos nos evangelhos que dão essa ideia, né? Comunista, de comunhão. A raiz é a mesma, não é? Tem a famosa passagem lá do camelo. Tem a passagem lá que Jesus manda um homem doar tudo que tem, não é? Vender tudo. Mas tem uma passagem aqui que eu gostaria de citar aqui, né? Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 25. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, nem pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Então é Jesus mostrando, né? Nada de acúmulo de riquezas, né? Somente o básico mesmo, o básico para se viver, não é? E essa ideia de básico é o que? Comunismo, não é? As pessoas não são bem assim, vivendo no mínimo mesmo, mas é um mínimo que não chega a ser a pobreza extrema, né? E por isso em países como Cuba tem slogans do tipo, né? Não sei quantos milhões de crianças estão na rua passando fome e nenhuma delas é cubana, algo do tipo assim, né? Ou seja, dão um básico mesmo, básico. É o quê? Comida, né? Ração e uma roupinha lá, né? Tipo Coreia do Norte, todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo uniforme. Né? Então algo bem próximo, não é não, gente? A gente tem que remover essa visão maniqueísta, não é? De ateísmo, comunismo, inimigo, não sei o que, ateísmo. As pessoas misturam muito as coisas, não é? Um ateu pode ser perfeitamente um capitalista, não é? Nós temos casos aí no YouTube, por exemplo, o Daniel Fraga, quem conhece. Ele é capitalista até demais, né? Pro meu gosto, sabe? Anarcocapitalista, só o mercado e tal, né? Então, pessoal, um ateu não tem nada a ver com o comunismo. E também do outro lado também tem aí, como eu mostrei pra vocês, tem aí cristãos comunistas. Então, pessoal, é esse o meu recado. Então, até a próxima.